Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Marcos, do canal Essa Coisa para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Irmãos, eu peço desculpa pela demora em compartilhar os vídeos, no canal. A gente está assumindo uma nova responsabilidade, dentro de um novo ministério também. Isso aí tem tomado um pouco do nosso tempo, mas a gente precisa cada dia estar se colocando diante de Deus. E fazendo como na carta de Marta e Maria, sempre priorizando as coisas do Senhor, amém? Porque os dias eles têm sido muito corridos, A gente vê a abreviação dos tempos, a correria dos dias, e tudo isso às vezes tem tomado o tempo daquilo que é o principal, que é buscar a palavra de Deus, que é estar fazendo esse devocional, que é estar orando, que é estar buscando a presença do Espírito Santo de Deus para nossas vidas diariamente, amém? Irmão, o texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Colossenses, carta aos Colossenses, do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22, amém? Vamos estar indo para a leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a mensagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que é nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante a ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados na firmes, mas não deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a carta de Colossenses, no capítulo 1, até o versículo 23. Nós estamos orando, pedindo ao Senhor uma direção do Espírito Santo de Deus, pedindo perdão para poder entrar na mesa dele e se alimentar dessa palavra, amém? Deus de poder, Deus santo, nesse momento eu peço perdão dos meus pecados. Coloco a minha vida diante de ti, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é grande. Todo o poder, toda a glória, toda a honra, Senhor, seja dada a ti, Senhor. Eu peço que o Senhor nos fale conosco pelo poder da tua palavra, Senhor. Fale conosco pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua graça. Eu coloco essa palavra diante de ti, Senhor, pedindo a direção, pedindo que teu Espírito Santo venha confirmar, Senhor. Fala conosco, nos dá entendimento, nos leva, Senhor, a frutificar na tua presença. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, perdoa a nossa humanidade, Senhor. Perdoa as nossas prioridades, que nós possamos ter a sua prioridade, Senhor. Eu coloco tudo nas tuas mãos, eu peço a tua bênção, para a glória e honra do teu nome, no nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entrar diante de Deus, na mesa dele, mesa da palavra dele. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus ele tem um pão, um maná diário para cada um de nós a cada dia. Cabe a nós termos ali aquele momento de estar indo buscar, de estar indo receber de Deus a palavra dele. A gente sabe que nos últimos dias um dos grandes inimigos aí, os grandes ajudadores de Satanás é o tempo, O tempo ele tem feito as pessoas priorizarem muitas coisas, mas não priorizarem as coisas de Deus. Então que eu e você não venham olhar somente o tempo, mas que nós possamos olhar para a palavra de Deus, buscar o Senhor. Porque o que vai mudar a nossa vida é ter o entendimento correto da palavra de Deus, o entendimento correto do Evangelho. Quando a gente tem um entendimento errado do Evangelho, a nossa vida espiritual ela fica distorcida, ela fica sem parâmetro, ela fica errada, você não entende Deus.
nós acabamos cometendo erros, cometendo falhas, né? Porque a palavra de Deus diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Irmãos, essa carta de Colossenses é uma das cartas onde a teologia alega ser uma carta de prisão, onde o apóstolo Paulo estava preso em Roma e o conservo dele solicitou ali a ajuda dele, porque havia heresias na igreja de Colossos, né? E ele pediu ali para Paulo estar fazendo uma carta explicando a soberania de Cristo. Essa carta, irmãos, ela foi escrita provavelmente no ano entre 61 e 62 depois de Cristo. A carta ela foi escrita para combater os erros doutrinários que existiam dentro da igreja de Colossos. E existiam pelo menos quatro erros dentro da igreja, né? Existia o legalismo, né? Que ele vinha através do judaísmo. Existia o misticismo, né? Muito misticismo. E existia também o problema do legalismo, né? O legalismo judaico, o gnosticismo também, que estava dentro da missão da igreja, e o ascetismo, que também fazia parte dessa igreja. Então, eu queria falar um pouco sobre essas teorias, né? Que embasaram Paulo na escrita da carta aos Colossenses, que é uma carta que foi, como eu disse aí, foi feita no ano de 62, 61, antes de Cristo, depois de Cristo, aliás, mas uma carta com relevância ainda para a igreja de hoje, porque os mesmos problemas que a igreja daquela época cometia, a igreja de hoje ela comete, são os mesmos problemas. Eu queria falar um pouco sobre essas coisas. A igreja era atacada pelo legalismo judaico e filosofias pagãs gnósticas. A teoria de gnosticismo diz que a salvação é alcançada pelo meio do conhecimento e que esse conhecimento é dado somente a alguns homens, né? O legalismo é um meio de acrescentar méritos à salvação por práticas da lei. Então, o gnosticismo é o conhecimento humano, que alguns homens têm, alegam que tem um conhecimento superior e que esse conhecimento vai levar eles à salvação. A gente vê hoje muitas seitas aí que alegam ter um entendimento, né, para a salvação, como o Adventista, Testemunho de Jeová. O legalismo, que acrescenta méritos da salvação para práticas da lei, que a gente também vê nos dias de hoje, muitas igrejas aí, com a questão de uso e costume, com a questão de alguns dogmas, que gera todo um legalismo ali dentro da nossa busca ao Senhor. A salvação, irmãos, ela é dada pela justiça de Cristo. Nós somos salvos porque cremos na morte, na justificação dada através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação é dada pela justiça de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e pela fé em Cristo. O misticismo que está dentro da igreja, essa ala entendia que a mortificação da carne, pelo alto flagelo, pela abstinência, que esse tipo de coisa ia ajudar também ali na questão da salvação. Mas essa carta aos Colossenses, ela fala sobre a supremacia de Cristo. Cristo é suficiente na sua vida para trazer tudo aquilo que você tem necessidade, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você tem vazio, tudo aquilo que eu e você precisa ser transformado, precisa ser cheio. Cristo, ele tem essa suficiência e ele é supremo para mudar a minha e a sua vida. Então, eles vinham dessa forma. O ascetismo, ele trazia que a abstinência a coisas, a um nível maior, trazia um nível maior de espiritualidade. Às vezes fala, como assim? O ascetismo acreditava o quê? Se ele não casasse, se dormisse menos, se abstesse de alguns alimentos, que isso aí ia trazer uma santificação maior, uma espiritualidade elevada. E a gente sabe, hoje a gente vê isso também nas igrejas no dia de hoje. Quantas igrejas aí, elas fazem campanhas, elas fazem campanha no monte, elas buscam questões místicas, né? Mas isso aí não tem nada a ver. Isso não vai trazer a sua experiência para Jesus Cristo. E Paulo, ele vem com a resposta direta, simples e clara dentro dessa carta. O que Paulo fala? A resposta de Paulo é Jesus Cristo. Para o gnosticismo, Cristo é a resposta a tudo que eu tenho que saber, a nossa sabedoria e salvação. A nossa sabedoria para a salvação, ela vem do Cristo. Ela vem da palavra de Deus, ela vem do conhecimento da palavra de Deus. Ela vem do conhecimento da justificação, da santificação. Ela vem do conhecimento da cruz. Então, tudo aquilo que você tem que saber
para a sua salvação não é uma questão humana, uma questão do conhecimento, do gnosticismo. É uma questão de você se entregar à palavra de Deus, conhecer o Senhor. Para o legalismo, Paulo também apresentou Cristo. Cristo ele já cumpriu toda a lei no nosso lugar. E não temos mais que cumpri-la para sermos aceitos por Deus. Então não é você cumprindo a lei, você cumprindo o sábado, você sendo dizimista, ou você seguindo somente os 10 mandamentos ali, que você vai ser aceito por Deus. Então o legalismo, ele não pode te salvar, porque Cristo ele cumpriu toda a lei no nosso lugar, e não temos que cumpri-la para ser aceitos por Deus, porque Cristo ele é maior do que a lei. O misticismo. Quem santifica a nossa alma por meio do seu Espírito é o Senhor Jesus. Então a gente precisa deixar que Deus ele venha purificar o nosso espírito, a nossa alma, através da pessoa dele, porque ele é supremo e suficiente para isso. E dentro do ascetismo, a presença de Cristo nos ajuda a viver uma espiritualidade frutífera e abundante. Então não precisa você se abster de coisas, você fazer coisas, você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus para poder se libertar dessas coisas. Então, essas são algumas visões que existiam dentro da igreja, algumas linhas doutrinárias de ideias que existiam dentro da igreja que atrapalhavam a igreja. Toda vez que a gente tiver uma visão distorcida, de Cristo, a nossa vida cristã ela vai ser distorcida, vai faltar entendimento, nós vamos caminhar com dificuldade. Cristo ele é o parâmetro e a resposta para todos os anseios humanos. A suficiência de Cristo ela é total para nossas vidas. Irmãos, eu quero explanar alguns versículos com vocês dentro desse capítulo, para que a gente possa ter um entendimento maior dessa palavra. Versículo 13, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Quando a gente vai para essa palavra, o que a gente vê? Ele vê onde o Senhor Jesus ele mostra aqui, através de Paulo ele mostra aqui o quê? Que nós estávamos no império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, nós estávamos condenados. Precisamos entender a nossa posição. Estávamos dominados pelo império das trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo conforme o curso desse mundo. Efésios 2:3. Inimigos da carne. O nosso inimigo, irmãos, ainda continua sendo o mesmo. A nossa carne, o mundo e o diabo. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Então nós estamos hoje libertos. Deus em Cristo ele transporta nossas vidas para um nível superior, para um nível em Cristo. Jesus paga a nossa dívida com sangue, nos resgata, nos perdoa dessa dívida. Redentor, Jesus é Redentor, devemos exaltar em nossas vidas. Somos perdoados de todos os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Eu quero compartilhar o versículo 14, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Nós temos a redenção em Cristo Jesus e a remissão dos nossos pecados. Ele morre no nosso lugar como Redentor. Nós temos um aditivo de compra dos nossos pecados. Então nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Versículo 15, Paulo ele começa a falar aqui sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é um Deus invisível, mas é o Criador, o Criador e o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Então Deus ele criou todas as coisas. Ele criou tudo aquilo que existe no mundo, ele criou todas as coisas. Ele é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus de honra, de glória. Nós precisamos saber glorificar o nome do Senhor. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então tudo subsiste em Cristo e ele existe antes de todas as coisas. Porque todas as coisas ele criou e ele formou através do poder dele. Versículo 18.
Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então Jesus é o cabeça, ele denota aqui autoridade. Jesus ele tem autoridade porque ele é o cabeça da igreja. E nós devemos entender e guardar nos nossos corações e na nossa alma a palavra do Senhor. Precisamos buscar a Deus e entender que Ele é supremo, Ele é superior, Ele é criador de tudo, Ele é criador de todas as coisas. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então toda a plenitude de Deus, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus está em Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, entender que isso é suficiente. Isso é suficiente nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos vazios, preocupados, ansiosos, depressivos. E quantas vezes a gente não consegue se vestir desse manto de poder, esse manto de glória, esse manto da autoridade de Deus. Então Deus ele nos dá tudo isso através de Jesus Cristo. Precisamos nos abrir para ter esse conhecimento. Porque aprove a Deus, versículo 19, que nele residisse toda a plenitude, como eu falei. Versículo 20, e que havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre os céus. Então tudo aquilo que a gente vê na terra e nos céus pertence ao Senhor. Ele reconciliou através do sangue dele todas as coisas. E todo o poder, e toda a glória, e tudo isso é dado ao Senhor. Ele venceu todo o principado, toda a potestade. O Senhor Jesus ele é supremo. Você não precisa fazer isso ou fazer aquilo para obter a salvação. O que a gente precisa fazer é ser adorador, buscar o Senhor, ser adorador, ter entendimento do tempo, né? Remir o nosso tempo buscando as coisas de Deus, né? Porque através da cruz ele comprou a cada um de nós através do seu sangue. 21. E vós outros também que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então outrora nós éramos inimigos de Deus pelo nosso entendimento. Nós não tínhamos entendimento. E as nossas obras eram malignas, né? Então nós precisamos ter obras de salvação. O povo de Deus é um povo zeloso de boas obras, né? Então a cada dia nós precisamos ter obra de salvação. A cada dia nós precisamos santificar, precisamos buscar o Senhor. Precisamos largar aquilo que não condiz com as coisas de Deus. E eu falo tudo isso primeiramente para mim. Cada um de nós precisa fazer isso. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então Deus ele reconciliou as nossas vidas através do sangue dele, o corpo da carne dele, mediante a morte dele. Então Jesus ele trouxe vida ao nosso corpo, vida à nossa alma, e através do sangue dele, através da fé em Cristo, nós nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então que você não venha se condenar, mas que você venha pedir perdão, que você venha andar com o Senhor, e que você não venha aceitar isso que o diabo tem falado contra a sua vida e contra a sua família. Caminha, anda com Ele. Nosso Deus é um Deus de recomeço. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, não é motivo de você se condenar, não é motivo de você pensar em desistir, não é motivo para você largar os seus sonhos, largar aquela área da sua vida onde você tem dificuldade para poder vencer. Porque esse Deus ele é supremo, ele é superior, ele pode todas as coisas. Então, na supremacia de Cristo, na supremacia do poder dele, nós podemos todas as coisas. Que nós possamos estar alinhados e firmados na rocha que é Jesus Cristo. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar a esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, irmãos, nós conhecemos o evangelho de Cristo. Nós precisamos estar alicerçados dentro da fé, dentro da palavra, não deixando afastar a esperança do evangelho, na qual nós ouvimos. Às vezes tantas coisas vêm sobre nós para nos abater, para nos tirar na presença de Deus, para nos deixar triste, né? Que nós possamos, irmãos, não deixar essas coisas entrar no nosso coração. Uma somatização negativa, né? De situações, de coisas, de lutas, de problemas. Mas que nós possamos entender que Cristo ele tem tudo para nossas vidas.
Ele tem tudo para nossa alma, tudo para o nosso coração, tudo para nossa vida sentimental, tudo para nossa vida financeira. Porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Ele é o detentor de todo o poder. Então, na presença de Cristo, através do poder dele, nós somos transformados, nós somos renovados, nós somos livres, alicerçados na fé, alicerçados na esperança do poder de Deus sobre a nossa vida. Que eu e você, irmãos, não venha limitar as coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu vejo hoje o mundo espiritual luta muito contra nós, né? Para que a gente não venha andar, a gente não venha caminhar. Mas que eu e você possa entender que esse Cristo, ele é superior, ele é supremo. E sobre ele existe tudo aquilo que eu e você necessita. Tudo aquilo que a sua alma necessita, o seu coração, a sua mente, a sua sensibilidade. Tudo isso o nosso Deus ele tem e ele conhece. Que ele possa alimentar a minha e a sua vida nesse dia. Irmãos, essa palavra que eu quero trazer para você é uma palavra que fala sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho reformado, né? Que você possa entender que tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem vivido, existe uma permissão de Deus. Mas Deus ele tem um desejo que nós prossigamos em conhecer a Ele, prossigamos em conhecer a pessoa dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que Deus abençoe a sua família. Vamos estar orando mais uma vez para entregar esse vídeo, essa palavra diante de Deus. E que você possa ser tocado através dessa palavra. Deus de poder santo, Senhor, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Senhor, que nós possamos entender a sua supremacia, o seu poder, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor tem resposta para todas as coisas das nossas vidas, Senhor. Para nossas fraquezas, para nossos flagelos, para nossos cansaços, para nossos medos, para nossos anseios. O Senhor é pleno, cheio e completo, Senhor. Completa nossas vidas, a nossa alma, o nosso coração. Completa o nosso interior, Pai. Tira todo o vazio. Tira todo o mundanismo, Senhor, lançado. Tira toda a astuta cilada do diabo, Senhor. Nos ensina a andar contigo, Deus, de forma diferente. Senhor, que nós possamos nos encher, Senhor, da Tua palavra. Que nós possamos nos encher da Tua presença, do Teu Espírito e da Tua graça. Eu coloco tudo nas Tuas mãos, Senhor. Eu peço perdão nesse dia. Eu peço misericórdia. E eu coloco tudo diante de Ti. E abençoa, Senhor, a cada um desses que tem assistido esse vídeo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.